A Bíblia Revelada, Dia 3, Parte 1. O fim do dilúvio e o recomeço da terra. O juízo passou. As águas que cobriram a terra começaram a recuar. O silêncio do mundo submerso dá lugar a um novo tempo. Em Gênesis 8, podemos ver que isto não é apenas o fim do dilúvio, é o primeiro grande recomeço da humanidade. Deus não apenas salva Noé da morte, mas reorganiza o mundo para que a história continue. Aqui aprendemos que Deus se lembra, Deus governa o tempo, Deus estabelece ciclos e Deus honra a obediência. Gênesis 8, a partir do verso 1. E lembrou-se Deus de Noé, e de todo o animal e de todo o gado que com ele estavam na arca. E Deus fez passar um vento sobre a terra, e aquietaram-se as águas. Fecharam-se também as fontes do abismo e as janelas dos céus, e a chuva dos céus deteve-se. E as águas iam se escoando continuamente de sobre a terra, e ao fim de 150 dias, as águas diminuíram. E a arca repousou no 7º mês, no dia 17 do mês, sobre os montes de Ararate. E as águas foram minguando até o 10º mês. No 10º mês, no 1º dia do mês, apareceram os cumes dos montes. E aconteceu que, ao cabo de 40 dias, abriu Noé a janela da arca que tinha feito. E soltou um corvo, o qual saiu indo e voltando, até que as águas se secaram de sobre a terra. Depois soltou uma pomba, para ver se as águas tinham minguado de sobre a face da terra. A pomba, porém, não achou repouso para a planta de seu pé. E voltou a ele para a arca, porque as águas estavam sobre a face de toda a terra. E ele estendeu a sua mão e tomou-a e recolheu-a consigo na arca. Esperou Noé ainda outros 7 dias e tornou a soltar a pomba fora da arca. E a pomba voltou a ele à tarde, e eis uma folha de oliveira arrancada no seu bico. E conheceu Noé que as águas tinham minguado sobre a terra. Então esperou outros 7 dias e soltou novamente a pomba, mas não tornou mais a ele. E aconteceu que, no ano 601, no 1º mês, no 1º dia do mês, as águas se secaram de sobre a terra. Então Noé tirou a cobertura da arca e olhou, e eis que a face da terra estava seca. E no 2º mês, aos 27 dias do mês, a terra estava completamente seca. Então falou Deus a Noé, dizendo: Sai da arca tu e tua mulher, e teus filhos e as mulheres de teus filhos contigo, todo o animal que está contigo, de toda a carne, de ave e de gado, e de todo réptil que se arrasta sobre a terra, traze fora contigo, para que se reproduzam abundantemente na terra, e frutifiquem e se multipliquem sobre toda a terra. Então saiu Noé e seus filhos, e sua mulher, e as mulheres de seus filhos com ele. Todo animal, todo réptil, toda ave e tudo que se move sobre a terra, segundo as suas famílias, saíram da arca. O dilúvio durou mais de um ano inteiro. Deus controla águas, ventos, tempo e estações. A arca não se abre sozinha. Deus dá a ordem. A saída da arca é tão importante quanto a entrada. O mesmo Deus que fecha a porta manda abrir. A expressão "e lembrou-se Deus de Noé" não indica esquecimento, mas ação deliberada no tempo certo. Existem tempos
em que parece que tudo está submerso. Silêncio, espera, isolamento. Mas Deus nunca esquece os que confiam nele. A arca pode parecer prisão, mas também é proteção. Se Deus mandou você entrar, Ele também saberá o momento certo de te mandar sair. A aliança de Deus com a humanidade após o dilúvio. Gênesis 9, do verso 1 em diante. E abençoou Deus a Noé e a seus filhos e disse-lhes: frutificai e multiplicai-vos, e enchei toda a terra. E será o vosso temor e o vosso espanto sobre todo o animal da terra, e sobre toda a ave dos céus, tudo o que se move sobre a terra, e todos os peixes do mar nas vossas mãos são entregues. Tudo quanto se move, que é vivente, será para o vosso mantimento. Tudo vos tenho dado como a erva verde, a carne, porém, com a sua vida, isto é, com seu sangue, não comereis. Certamente requererei o vosso sangue, o sangue das vossas vidas, da mão de todo animal o requererei, como também da mão do homem, da mão do irmão de cada um requererei a vida do homem. Quem derramar o sangue do homem, pelo homem o seu sangue será derramado, porque Deus fez o homem conforme a sua imagem. Mas vós frutificai e multiplicai-vos, povoai abundantemente a terra e multiplicai-vos nela. E falou Deus a Noé e aos seus filhos com ele, dizendo: E eu, eis que estabeleço a minha aliança convosco, e com a vossa semente depois de vós, e com toda a alma vivente que convosco está, com as aves, com o gado e com todo o animal da terra convosco, desde todos os que saíram da arca até todo o animal da terra. Eu estabelecerei a minha aliança convosco, que não será mais destruída toda a carne pelas águas do dilúvio, e que não haverá mais dilúvio para destruir a terra. Aqui Deus reinicia formalmente a história humana. O mandato de frutificar e multiplicar ecoa de Gênesis, mostrando continuidade, não improviso. O domínio humano sobre os animais é reafirmado, agora marcado pelo temor, consequência direta do pecado. A permissão alimentar é ampliada, mas com um limite sagrado: o sangue, pois representa a vida. A vida humana recebe proteção absoluta, porque o homem continua sendo imagem de Deus, mesmo após o pecado e o dilúvio. A aliança é universal, incondicional, eterna, baseada exclusivamente na fidelidade de Deus. Deus não promete ausência de pecado, mas promete preservação da vida e da história. Podemos entender que a cada amanhecer existe porque Deus mantém esta aliança. O mundo continua porque Deus é fiel, não porque o homem é justo. Você vive num planeta sustentado por promessa, não por acaso. Honrar a vida, respeitar limites e reconhecer Deus não é religiosidade, é resposta à graça. Se Deus não tivesse falado em Gênesis 9, a história teria acabado em Gênesis 8. Ore assim comigo. Senhor meu Deus e meu Pai, eu reconheço que a minha vida existe porque Tu és fiel. Ensina-me a valorizar a vida como Tu valorizas. Guarda-me da violência, da indiferença e do orgulho. Que eu viva de forma digna da aliança que sustenta o mundo. Obrigado, porque decidiste continuar a história,
Continua, Senhor, também a minha história, em nome de Jesus. Amém. Bíblia Revelada, dia 3, parte 2. Aliança de Deus com a humanidade. Gênesis, capítulo 9, do verso 1 em diante. O juízo ficou para trás. As águas do dilúvio já não cobrem mais a terra. A arca repousa em solo firme. Agora Deus fala novamente com o homem, não como juiz, mas como Deus da aliança. O capítulo 9 de Gênesis marca um dos momentos mais decisivos da história bíblica. Deus estabelece uma aliança universal, não apenas com Noé, mas com toda a humanidade e com toda a criação. Aqui, a vida é reafirmada, a autoridade humana é redefinida, o valor do sangue é declarado e o futuro da terra é garantido pela palavra do próprio Deus. Gênesis 9:1. E abençoou Deus a Noé e a seus filhos e disse-lhes: frutificai e multiplicai-vos e enchei toda a terra. E será o vosso temor e o vosso espanto sobre todo animal da terra e sobre toda a ave dos céus, tudo o que se move sobre a terra, e todos os peixes do mar nas vossas mãos são entregues. Tudo quanto se move, que é vivente, será para vosso mantimento. Tudo vos tenho dado como a erva verde. A carne, porém, com sua vida, isto é, com seu sangue, não comereis. Certamente requererei o vosso sangue, o sangue das vossas vidas. Da mão de todo animal o requererei, como também da mão do homem, da mão do irmão de cada um, requererei a vida do homem. Quem derramar o sangue do homem, pelo homem, e seu sangue será derramado, porque Deus fez o homem conforme a sua imagem. Mas vós frutificai e multiplicai-vos, povoai abundantemente a terra e multiplicai-vos nela. E falou Deus a Noé e aos seus filhos com ele, dizendo: E eu, eis que estabeleço a minha aliança convosco, e com a vossa semente depois de vós, e com toda a alma vivente que convosco está, com as aves, com o gado e com todo o animal da terra convosco, desde todos os que saíram da arca até todo o animal da terra. E eu estabelecerei a minha aliança convosco. Não vos será mais destruída toda a carne pelas águas do dilúvio, e que não haverá mais dilúvio para destruir a terra. E disse Deus: Este é o sinal da aliança que ponho entre mim e vós, e entre toda a alma vivente que está convosco por gerações eternas. O meu arco tenho posto nas nuvens. Este será por sinal da aliança entre mim e a terra. E acontecerá que quando eu trouxer nuvens sobre a terra, aparecerá o arco nas nuvens. Então me lembrarei da minha aliança que está entre mim e vós, e entre toda a alma vivente, de toda a carne, e as águas não se tornarão mais em dilúvio para destruir toda a carne. Em Gênesis 9:16 diz que o arco estará nas nuvens e eu o verei, para me lembrar da aliança eterna entre Deus e toda a alma vivente, de toda a carne que está sobre a terra. E disse Deus a Noé: Este é o sinal da aliança que tenho estabelecido entre mim e toda a carne que está sobre a terra. E os filhos de Noé que da arca saíram foram Sem, Cam e Jafé. E Cam é o pai de Canaã. Estes foram os 3 filhos de Noé, e estes
foram os responsáveis por povoar toda a terra. E começou Noé a ser lavrador da terra, e plantou uma vinha, e bebeu do vinho, e embebedou-se, e descobriu-se no meio de sua tenda. E viu Cã, pai de Canaã, a nudez de seu pai, e fê-lo saber a ambos seus irmãos fora. Então tomaram Sem e Jafé uma capa, e puseram-na sobre ambos os seus ombros, e andando virados para trás, cobriram a nudez de seu pai, e os seus rostos estavam virados, de maneira que não viram a nudez de seu pai. E despertou Noé do seu vinho, e soube o que o seu filho menor lhe fizera, e disse: Maldito seja Canaã, servo dos servos seja aos seus irmãos. E disse: Bendito seja o Senhor Deus de Sem, e seja-lhe Canaã por servo. Alargue Deus a Jafé, e habite nas terras de Sem, e seja-lhe Canaã por servo. E viveu Noé, depois do dilúvio, 350 anos. E foram todos os dias de Noé 950 anos, e morreu. Dia 3, parte 3. A dispersão das nações. Após o dilúvio, a humanidade recebe uma nova oportunidade. Deus preserva a vida, estabelece uma aliança, redefine limites e sustenta a criação. Agora a história avança, silenciosamente, sem milagres visíveis, sem juízo imediato, sem grandes discursos. Deus passa a agir por meio das gerações. O capítulo 10 de Gênesis não é um intervalo na narrativa, ele é o mapa da humanidade. Aqui vemos como, a partir de Noé e seus filhos, surgem povos, línguas, territórios e nações. Nada acontece por acaso. Cada nome carrega destino histórico. Cada linhagem prepara o cenário para os próximos atos da história da redenção. Gênesis capítulo 10, a partir do verso 1. Estas, pois, são as gerações dos filhos de Noé, Sem, Cã e Jafé. E nasceram-lhe filhos depois do dilúvio. Os filhos de Jafé foram Gomer, Magog, Madai, Javã, Tubal, Meseque e Tiras. E os filhos de Gomer, Askenaz, Rifate e Togarma. E os filhos de Javã, Elisá, Tarsis, Quitim e Dodanim. Por estes foram repartidas as ilhas dos gentios nas suas terras, cada qual segundo a sua língua, segundo as suas famílias, entre as suas nações. E os filhos de Cã foram Cuxi, Misraim, Put e Canaã. E os filhos de Cuxi, Sebá, Avilá, Sabtá, Ramá e Sabtecá. E os filhos de Ramá, Sabá e Dedá. E Cuxi gerou a Nimrod. Este começou a ser poderoso na terra. E este foi poderoso caçador diante do Senhor. Por isso se diz: como Nimrod, poderoso caçador diante do Senhor. E o princípio do seu reino foi Babel, Ereque, Acade e Calné, na terra de Siná. Desta terra saiu para a Síria e edificou Nínive, Reobote e Ir, Calá, e Rezém, entre Nínive e Calá. Esta é a grande cidade. E Misraim gerou a Ludim, a Anamim, a Leabim e a Naphtuim, e a Patrocim, a Casluim, de onde saíram os filisteus, e a Caftorim. E Canaã gerou a Sidom, seu primogênito, e a Et.
e ao Jebuseu, ao Amorreu, ao Girgazeu, e ao Aveu, ao Arqueu e ao Sineu, e ao Arvadeu, ao Zemarel e ao Ematel. E depois se espalharam as famílias dos cananeus. E foi o termo dos cananeus desde Sidom, indo para Gerar, até Gaza, indo para Sodoma, Gomorra, Adimá e Zeboim, até Laza. Estes são os filhos de Cã, segundo as suas famílias, segundo as suas línguas, em suas terras e suas nações. E a Sem nasceram filhos, e ele é o pai de todos os filhos de Éber, irmão mais velho de Jafé. Os filhos de Sem foram Elã, Assur, Arxafade, Lude e Arã. E os filhos de Arã, Uz, Geté e Mas. E Arfaxade gerou a Selá, e Selá gerou a Éber. E a Éber nasceram 2 filhos. O nome de um foi Peleque, porquanto em seus dias se repartiu a terra, e o nome do seu irmão foi Joctã. E a Joctã gerou a Almodá, a Selefe, a Zarmavé e a Jeré. A Joctã gerou a Almodá, a Selefe, a Azarmavé, a Gerá, e a Adorão, a Uzal, Edicla, e a Obal e a Abimael, a Sebá, e a Ofir, a Avilá e a Jabobed. Todos estes foram filhos de Joctã. E foi a sua habitação desde Mesa, indo para Cefá, montanha do Oriente. E estes são os filhos de Sem, segundo as suas famílias, segundo as suas línguas e suas terras, segundo as suas nações. Estas são as famílias dos filhos de Noé, segundo as suas gerações em suas nações, e destes foram divididas as nações na terra depois do dilúvio. Este capítulo é conhecido como a Tábua das Nações. Ele registra a origem histórica e espiritual dos povos do mundo antigo. Antes de Babel, as famílias já estavam se organizando. Depois de Babel, essas divisões seriam confirmadas pelas línguas. Nimrod surge como o primeiro líder imperial da história bíblica, ligado diretamente a Babel e à Assíria. Canaã aparece como origem dos povos que mais tarde confrontariam Israel. Éber surge como marco da linhagem que conduzirá até a Abraão. Deus está silencioso no texto, mas absolutamente soberano na condução de toda a história. Você certamente não surgiu por acaso. Você é descendente de uma dessas famílias. A sua história faz parte de algo muito maior. Deus trabalha em gerações, não apenas em momentos, mas quando não há milagres visíveis. Ele está organizando o futuro. Talvez neste momento a sua vida pareça comum, mas Deus escreve histórias eternas por meio de pessoas comuns. Dia 3, parte 4. A Torre de Babel, a confusão das línguas e a soberania de Deus. A partir de Gênesis capítulo 11. Depois do juízo do dilúvio, a humanidade recebeu uma nova chance. Deus preservou a vida, estabeleceu uma aliança, então reafirmou o valor do ser humano e permitiu que as nações se multiplicassem sobre a terra. Mas, mais uma vez, o problema não estava no ambiente, estava no coração humano. O mesmo impulso que levou o homem a pecar no Éden e a corromper a terra antes do dilúvio, agora reaparece em forma de orgulho coletivo. O desejo de independência, de fama e de segurança sem Deus volta a se manifestar. Em Gênesis 11, revela que o pecado pode se organizar, planejar
e construir, mas jamais escapar da soberania do Senhor. Gênesis 11:1. E era toda a terra de uma mesma língua e de uma mesma fala. E aconteceu que, partindo eles do Oriente, acharam um vale na terra de Siná e habitaram ali. E disseram uns aos outros: Ei, façamos tijolos e queimemo-los bem. E foi-lhes o tijolo por pedra e o betume por cal. E disseram: Ei, edifiquemos nós uma cidade, uma torre cujo topo chegue aos céus, e façamo-nos um nome, para que não sejamos espalhados sobre a face de toda a terra. E desceu o Senhor para ver a cidade e a torre que os filhos dos homens edificavam. E disse o Senhor: Eis que o povo é um, e todos têm uma mesma língua. E isto é o que começam a fazer. Agora não haverá restrição para tudo o que intentarem fazer. Ei, desçamos e confundamos ali a sua língua, para que não entenda um a língua do outro. Assim o Senhor espalhou dali sobre a face da terra, e cessaram de edificar a cidade. Por isso se chamou o seu nome Babel, porquanto ali confundiu o Senhor a língua de toda a terra. E dali os espalhou o Senhor sobre a face de toda a terra. Estas são as gerações de Sem. Sem era da idade de 100 anos e gerou Arfaxade, 2 anos depois do dilúvio. E viveu Sem, depois que gerou a Arfaxade, 500 anos, e gerou filhos e filhas. E viveu Arfaxade 35 anos, e gerou a Selá. E viveu Arfaxade, depois que gerou a Selá, 403 anos, e gerou filhos e filhas. E viveu Selá 30 anos, e gerou a Éber. E viveu Selá, depois que gerou a Éber, 403 anos, e ainda gerou filhos e filhas. E viveu Éber 34 anos, e gerou a Pelegue. E viveu Éber, depois que gerou a Pelegue, 430 anos, e gerou filhos e filhas. E viveu Pelegue 30 anos, e gerou a Reu. E viveu Pelegue, depois que gerou a Reu, 209 anos, e gerou filhos e filhas. Viveu Reu 32 anos, e gerou a Serugue. E viveu Reu, depois que gerou a Serugue, 207 anos, e gerou filhos e filhas. E viveu Serugue 30 anos, e gerou a Naor. E viveu Serugue, depois que gerou a Naor, 200 anos, e gerou filhos e filhas. E viveu Naor 29 anos, e gerou a Terá. E viveu Naor, depois que gerou a Terá, 119 anos, e gerou filhos e filhas. E viveu Terá 70 anos, e gerou a Abrão, a Nor e Arã. Babel não foi um erro. Não foi um erro de engenharia, mas foi um erro espiritual. O problema não era construir, mas construir sem Deus. Não era unidade, mas unidade para desobedecer. Não era progresso, mas orgulho organizado. Deus havia ordenado que a humanidade se espalhasse pela terra. Em Babel, o homem decide permanecer, se proteger e fazer um nome para si mesmo. Quando Deus confunde as línguas, Ele não destrói a humanidade, Ele a preserva. A confusão é um ato de misericórdia que impede que o pecado avance de forma irreversível. A genealogia final mostra que, enquanto o homem constrói torres, Deus constrói uma linhagem. Desta linhagem surgirá Abrão, e com ele a promessa da redenção. O orgulho não precisa ser individual, ele pode ser coletivo. Projetos grandiosos podem estar completamente fora da vontade de Deus. Babel nos ensina que nem toda unidade é santa, e nem todo progresso é aprovação divina.
Deus continua soberano, mesmo quando o homem tenta tomar o seu controle. Se hoje você está construindo algo, um projeto, um ministério, uma família ou um sonho, pergunte: isso glorifica a Deus ou exalta o meu nome? Deus não é contra crescimento, Ele é contra crescimento sem Ele. Se você entendeu esta mensagem, ore assim comigo. Senhor meu Deus e meu Pai, Todo-Poderoso, eu reconheço que Tu és soberano sobre toda a terra, sobre as nações, sobre a história e sobre a minha vida. Perdoa-me quando tentei construir sem Te consultar, quando busquei segurança sem depender de Ti, quando desejei reconhecimento mais do que obediência. Confunde em mim tudo aquilo que não vem de Ti e alinha o meu coração com a Tua vontade. Que os meus projetos glorifiquem o Teu nome, que minhas palavras edifiquem e que minha vida faça parte da história da redenção, a história que Tu estás escrevendo desde o princípio de tudo. Eu entrego todos os meus planos, o meu futuro e minha história em Tuas mãos, em nome de Jesus. Amém.